Então, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Spock Monkey. Meu nome é Weder Costa e hoje nós estamos retornando com os podcasts. Então, você aí que me pediu muito sobre os podcasts, parou e teve uma pausa de quase 5 anos, mas agora estamos retornando. Depois dessa pandemia, esse problema todo econômico e um problema que nós sofremos aí, nós tivemos essa pausa, mas agora vamos voltar aí a falar em um foco, né? Falar um pouco mais sobre tecnologia e como ela impacta a nossa vida. E hoje nós estamos recebendo um grande amigo meu para esse primeiro podcast, Gabriel. Isso. Gabriel, nós nos conhecemos já tem uns 4 anos, Gabriel. Deve ter. Foi em 2019. Foi Se eu não me engano, foi no fim de 2019. 2019. Isso. Foi o fim, né? Nós não sabíamos que logo após iria vir uma Nossa. pandemia, né? Uma mudança enorme nesse mundo nosso. E onde você. Se apresenta aí, Gabriel, primeiro. Se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Certo. Então, sou Gabriel, tenho 28 anos, sou atualmente desenvolvedor, programador, vamos dizer assim, né? Engenheiro de sistemas que cuida da arquitetura. Trabalho hoje, atualmente estou aqui na França, em Grenoble. Antes, né? Durante a pandemia eu estava no Brasil e antes mesmo da pandemia eu tinha feito um mestrado que a gente diz Erasmus Mundus, que passa por alguns países também. Já estudei no Egito, já estudei na França, já trabalhei na Alemanha. É. Então tenho um pouco ali de experiência de carreira, conhecimento de, vamos dizer assim, de mercado, diferentes países, né, nesse foco assim, de tecnologia, né, que os países normalmente procuram, quais são as demandas. Então, E qual ano que você foi para fora? Você foi para França? Agora, essa última vez, né? Porque você já morou em outros mas lugares, fala agora, mas. né? Mas agora pra França, agora, qual foi a data aí que você foi? Ano passado, eu cheguei aqui em agosto de 2022. Ele tá fazendo um ano, que eu tô aqui nessa nova jornada ali, que é esse novo trabalho que eu arrumei por aqui e estamos indo. Atualizei o máximo que eu podia ali na tudo que eu tinha feito de carreira, publicação, estudo, experiência, informações, cursos básicos ali, o máximo que você deixar o seu LinkedIn atualizado, você vai começar a ter propostas. E realmente, e também quando você procura, né, lá no posto de procurar trabalhos, vamos dizer assim, no LinkedIn, tem muita oferta boa e normalmente as empresas de consultoria vão te procurar. Então, assim, dependendo da língua que você fala, obviamente, né, sempre tem esse requisito ali que é importante. O mínimo é falar inglês. Sim. E aí, por exemplo, aqui para a França, por exemplo, é importante ter um mínimo ali de francês, porque tem empresas, vamos dizer assim, né, tem pessoal aqui que realmente não fala muito bem o inglês. É um caso, assim, digamos, específico da França. A Alemanha é um pouco mais aberta. A Alemanha, realmente, o pessoal trabalha, é um ambiente muito internacional e a língua mais falada ali no ambiente de trabalho, diríamos assim, é o inglês. Então, e eu recebo proposta direto, até para Portugal, inclusive. Portugal também exige, né, que fale inglês e tudo, porque eles têm muitos clientes de fora, digamos assim. Já recebi proposta de Portugal, mas para trabalhar com clientes nos Estados Unidos, então tem muitos amigos bons também, assim, desenvolvedores, digamos, no Brasil, mas esse ponto do inglês falta, né? De você ter um inglês fluente ali, profissional, para poder trabalhar. Eu vejo um cara que, tipo, né, assim, muito mais experiente que eu, muito mais um desenvolvedor, assim, bruto, e o cara não... Eu não Sim. consigo oferecer a proposta pro cara porque ainda falta o inglês. E deixa eu te fazer uma pergunta, ô Gabriel. Nesse processo seletivo que você fez um processo seletivo pelo LinkedIn para conseguir essa vaga? Ou você só fez o que você falou? Você enviou lá sua. Você aplicou para algumas vagas, provavelmente, né? Olhou algumas Sim. vagas que tinha, você aplicou. E esse Uhum. retorno ele demorou muito tempo ou não demorou? Eles perguntaram o que para você? Só o pessoal se preparar aqui para. Porque o que que acontece? Melhor que trabalhar como desenvolvedor é trabalhar como desenvolvedor e ganhar em euro, né? Principalmente nesse momento que o real anda tão desvalorizado. Então, É, o que você recomenda? Assim? O que você falou? Qual foi esse processo? O LinkedIn eu nem falo nada, né? Porque o LinkedIn é a melhor porta hoje em dia para qualquer tipo de comunicação, seja é, eu, B2B, B2C, qualquer outra coisa. É a única plataforma, rede social profissional realmente e que
E que leva realmente o sentido de não ter fakes, né? Usuário fakes, tanto tem, mas não tantos, igual o Instagram, igual outras plataformas. Mas eu vejo que hoje em dia é impossível não ter LinkedIn, né? Não, eu também eu fico admirado realmente como é que foi, como é que funcionam, né, as coisas lá. Existem muitas oportunidades, né, dependendo do país, dependendo da área de desenvolvimento, das áreas de pesquisas que vamos dizer assim, cada governo investe. O LinkedIn realmente tem muita proposta, mas né, você tem que estar ali a par, mais ou menos no nível que eles estão procurando. Outro site que eu diria, por exemplo, é o Xing para a Alemanha. A Alemanha eles usam muito X e ING, Xing ou Xing, depende da pronúncia. Mas isso sobre o meu processo. Cara, não foi A pergunta, né? tão Você é home office? Eu não te perguntei. Você fica de home office ou fica híbrido? Como que você híbrido, fica? híbrido. Híbrido. Eu Entendi. normalmente a gente tem. Eu ainda, como sou da área né, mecatrônica, área de sistemas embarcados, eu ainda mexo muito ali com a parte eletrônica da coisa, do sistema, a gente instala sistema operacional, mexe Tem que com pegar, Linux, né? Tem que pegar. tem que pegar. Então, normalmente é híbrido, 3 dias por semana lá na empresa e 2 dias home office, como desejar, de onde for. Mas no LinkedIn, por exemplo, quando você teve a resposta, existia a opção de home office ou não? Para essa minha vaga, não. Sim. Para outras vagas, tem. Eu conheço, tenho amigos também desenvolvedores que trabalham 100% home office. Tem um ponto a se levar em consideração quando a gente fala de 100% home office. Pelo menos isso, por exemplo, para a França, né? O cara que eu conheço que trabalha 100% home office, ele que está aqui na França, ele tem um contrato com, por exemplo, com a Inglaterra. Ele tem um contrato com a Inglaterra, mas ele tem um endereço fiscal. Ele mora aqui na França. Então tem que ter uma empresa da França que faz essa intermediação só para ele poder assinar um contrato na França, para a França deixar o cara morando aqui, pagando imposto, É uma etc. quarteirização, na verdade, quase. É, tem esse ponto aí. Mas tem ofertas home office, por exemplo, da França para o cara trabalhar desde que o cara tenha residência fiscal na França, né? Sempre tem esse ponto para olhar quando a gente está falando de home office, dependendo do país, não consegue te contratar se você não estiver morando no país. Eu já fiquei sabendo também recebi proposta de home office, trabalhar em Portugal, mas tinha que estar morando em Portugal, né? Por essa conta essa questão de residência fiscal, a própria empresa tem que justificar porque está contratando um cara de fora e não está contratando alguém que mora no país. Tem esse Tesla, ponto na aqui. Tesla também tem isso, né? Acho que tem. Não, na Tesla eu acho que é na SpaceX. Se eu não me engano, teve uma entrevista que o Elon Musk pegou. Eles perguntaram, questionaram pra ele. Falou: olha, cara, por que você não contrata pessoas dos Estados Unidos, né? Fora dos Estados Uhum, Unidos, perdão. Aí ele falou uhum, exatamente isso. Apesar da. Primeiro, tem a segurança, né? Então, sim. porque a SpaceX hoje cuida praticamente de tudo da NASA, né? Então, primeiro é a Uhum, ainda segurança. tem. Tem essa limitação que você falou, eu gostei da SpaceX especificamente. Tem esse ponto da área militar, por exemplo. Né? Quando você está falando ali de uma empresa, de um projeto que você vai trabalhar assim, na área militar, área do governo ali, eles realmente têm uma limitação mais restrita por questões de segurança, por questões de cyber security mesmo, coisa assim, para você garantir a proteção de dados daquele projeto ali que é super né, privativo, super restrito. Então, tem essa diferença por área de trabalho, por projeto, mas mais um detalhe. E só voltando na questão do meu processo, eu recebi algumas propostas. Por exemplo, eu lembro na época, eu tinha recebido ao mesmo tempo uma proposta para Holanda e uma proposta para França. E foi avançando, fiz entrevistas. Fiz uma entrevista primeiro lá com, né, vamos fazer um manager, depois ali com o pessoal do RH, eles vão fazer algumas perguntas. Eu tive o teste de código, de programação, vamos dizer assim, não lembro o site agora, Mas você exatamente, tava no mas Brasil ou não? estava no Brasil, estava no Brasil. Fiz a entrevista, todas as entrevistas no Brasil, fiz o teste de programação,
Depois foi escalando, né? Eu conversei com o diretor da região e tudo, e foi indo. Né? Tipo, ter uma boa comunicação. O meu processo foi em francês, falei muito em francês desde a primeira entrevista. Eles já contrataram gente que só falava inglês, sem problema também. E no fim eu fui aprovado, eu tive um contrato e a gente usa esse contrato para poder pedir o visto, para poder vir. Aí você tem que ir no consulado do Brasil, consulado francês, no Brasil, para falar que você tem um contrato, o pessoal tá precisando de você lá na França e, né, que eles possam aprovar assim para você poder ir o mais rápido possível. E quantas Esse etapas processo foram? todo, exato. Esse processo todo normalmente dura ali em torno de 3 meses, vamos dizer assim. Inclusive, a questão do pré-aviso, como é que é em português? A questão de segurança ali, por exemplo, no Brasil você tem que fazer um pré-aviso, né, de um mês, se você for sair, por exemplo, de uma empresa para outra. Aqui na França é 3. Então eles sempre trabalham nesse intervalo assim, de 3 meses para contratar alguém, para você ter que dar o pré-aviso para sair. Então eles têm essa segurança ali, vamos dizer assim, de 3 meses. Etapas. Tive uma primeira conversa com o gerente, tive uma discussão com o RH, na questão de salário, condição e tudo. Tive teste de programação, depois, né, tive uma entrevista mais técnica, com um cara mais técnico, e no final, uma entrevista final com o diretor da região, só para assinar os papéis, contrato e tudo. É, mas Mas, ponto, varia de empresa para empresa, muito. Todas as etapas, eu fiz, inclusive, completei todas as etapas para uma outra empresa, acho que teve mais uma entrevista, foram 6, acho, no fim das contas. Acabei ficando nessa que eu tô mesmo, questão de, né, manter uma senioridade dentro da empresa, desenvolver ali, passando 1 ano, 2 anos, e com renovação do meu visto, aí depois eu estou um pouquinho mais seguro. Mas é isso. e o mercado tá aquecido ou não, Gabriel? Como é que tá esse Cara, mercado? então, tá. Eu Sem sei que eu brincadeira. sei que ele estava, né? Eu sei que ele estava aquecido. Então, quando teve a pandemia, 2020, 2021, cara, Uhum. os desenvolvedores estavam tanto hoje tá acabando um pouco, porque o desenvolvedor também você sabe que ele às vezes ele também brinca com a sorte, né? Então, eu tinha amigos, por exemplo, que estavam trabalhando em 6 empresas de uma vez só. Aí ele falava, cara, É, como é que você consegue? Ele fala, não, é é. só vou enrolando. Então tava super aquecido, né? As pessoas estavam Uhum. deixando. Agora, com esse tanto de layoff, com esse tanto de coisa acontecendo, eu vejo que tá dando uma apertada. Só que eu acho que ainda tá aquecido ainda para algumas áreas. Eu tô errado. Não, não tá. É, eu diria assim, pro Brasil é difícil, né? O Brasil, vamos dizer assim, as oportunidades que a gente faz ali no Brasil não é o desenvolvimento puro de um produto, né, de um software, de uma tecnologia, é mais a questão de manutenção. Inclusive, na época que eu trabalhava no Brasil, né, eu trabalhava ali para um dos nossos clientes era a Telefônica. A gente só fazia manutenção do sistema, mas a gente não desenvolvia nada. Não é um ponto ali, né, o Brasil não vende essa um produto final que seja software, que seja aplicativo, que eu vejo assim no meu ponto. Mas né, você desenvolve no Brasil, eu posso estar falando errado. Mas aqui na Europa tem muito, Não, muito, o muito pré-serviço desenvolvimento. no Brasil, mas desenvolvedores são de fora. Então, É. Aí para você é. ver, realmente não tem essa, como é que eu vou dizer? Não tem essa estrutura de desenvolvedores no Brasil para coisa assim, no Brasil forte. Mas quando você sai, quando você vem para a Europa, né, assim, quando você busca as oportunidades, eu tenho proposta toda semana. É incrível para ficar por aqui, para ir para Lyon, para ir para Paris, para ir para Portugal e, sabe, Mas de proposta Brasil, não ó. falta, não falta. Mas de Brasil, somos brasileiros aqui, você e eu. O que Uhum. você acha que isso acontece? Cara, é isso que você falou. Inclusive, a minha posição hoje não é assim. Eu programo menos do que eu gasto tempo pensando na arquitetura do sistema, pensando na questão do banco de dados. Eu realmente ele trabalho como engenheiro de sistema, como arquiteto de sistema ali, envolvendo Docker, containers,
banco de dados, como, né, voltando aqui para a área da eletrônica, da mecatrônica, a gente tem que salvar os dados dos sensores que estão ali, né, ali no campo, e os sensores estão pegando dados a todo momento, e a gente está trabalhando com uma base de dados que é temporal, não é relacional. Não é SQL, mas é fluxo, InfluxDB, enfim. Sim. Mas... E, por incrível que pareça, eu vou te dizer da minha experiência aqui, tem brasileiro preparado. A França, a Alemanha, eles buscam muito brasileiros que gostam de desenvolver, inclusive nessa área de embarcados, nessa área de sistemas, de produtos. O europeu não tem muito foco em aprender desenvolvimento, aprender programação. Vou dizer assim, aqui junto comigo, eu fui o primeiro dessa minha empresa, por exemplo, eu fui o primeiro brasileiro a vir, Mas depois de europeu, mim, mas europeu por completo ou alguns países? cara, Por exemplo, quando você fala de Portugal, quando você fala de Alemanha, uhum. você acha que também tá fora também? Eles não. Nossa, eles buscam sempre os melhores, não importa de onde, né? Sim. Não importa de onde. Eu perguntei, ó, depois de mim, na minha empresa, eu fui o primeiro, depois de mim, nós somos hoje 12 brasileiros, só na cidade, só aqui na cidade. Eu perguntei pro meu manager, né, meu diretor, falou assim, por que vocês gostam tanto do Brasil? Ele falou, não, a gente não acha esse perfil aqui, a gente não acha esse perfil na França, perfil de desenvolvedor, vamos falar assim, de firmware, desenvolvedor mesmo de banco de dados, a gente tem a Luísa aqui com a gente, que ela é engenheira de dados, que veio também do Brasil. Então, assim, a gente até tem brasileiros com boa formação. Eu concordo. Eu Eu concordo. realmente diria, pega muita língua. Eu tenho muito amigo que está preso no Brasil, preso assim, né? Ele deve estar, né, desenvolve ele, coisas, Ele eu não perde sei muito como é que tá o oportunidades. Ele mercado. perde Perde oportunidades porque não tem oportunidade. uma segunda língua, certo? Uma segunda língua Sim, não, o inglês, né? Porque se o sim, cara sim, falar sim, outra sim, língua que não tem nada a ver, não vai adiantar nada, né? sim. Mas, mas eu vejo, Agora, por que eu tô te falando, tá, Gabriel? Porque eu vejo, por exemplo, as escolas. As escolas estão preparando as pessoas para a tecnologia, para a computação? Não sei. depende, Não, as realmente. escolas eu não sei. Eu não sei. Universidades e faculdades. Eu faço muitas palestras em faculdades. Eu acho que Certeza. ainda falta um pouco pular a teoria. Uhum, Porque a teoria é muito bonita, mas como que isso é com feito? certeza, com Eu acho que certeza. ainda fica na cabeça das pessoas. Por exemplo, quando eu faço alguma palestra e depois eles me mandam mensagem e falam, Éder, mas beleza, como fazer? Aí eu falei, não, mas Cara, perguntem os professores. Não, não tem. Pode fazer, mas não tem o início ali, né? Aí cara, eu. o início tá você você fazer um projeto e publicar no GitHub, né? Você montar o Uhum. seu perfil ali do GitHub, fazer projetos básicos que você olha assim, olha, né? Essa aqui é uma feature que realmente estava precisando, que não existia, sei Mas lá, também não precisa nem. Mas eu acho que não precisa nem também inventar a roda. O que eu falo pro pessoal? Não sei se você vai concordar, sim, Gabriel. Mas, por exemplo, eu gostei da Netflix. Cara, eu não uhum, preciso inventar o Netflix, mas como funciona, né? Então, fazer o upload ali do com certeza. vídeo, para ele renderizar ok. Eu preciso de processamento. Eu vou colocar no cPanel da vida. Você está começando, tudo bem, coloca lá no cPanel. Mas, cara, ninguém usa mais cPanel. Então, eu vou fazer Uhum, por Linux, beleza. Mas, para ele começar a ter ideias, por exemplo, eu vou fazer uma Netflix da vida. Então, ele consegue modelar ali o exemplo, né, do front-end ali da Netflix e um pouquinho do banco de dados. É óbvio que não é uma Netflix, porque o que com está em certeza. background ali é enorme. Mas o que eu falo, pessoal, quando eles me perguntam, é daí na prática. Eu falo exatamente isso que você falou, Gabriel. Cara, monta um projeto. Monta um projeto. Uhum, Aí, só com as dúvidas que você vai ter. Aí, quando você pega desenvolvedor, quando você trabalha em uma grande empresa, é muito particionado, né? Então, você tem um cara do front, você tem um cara do back-end, com certeza. você tem um cara da curadoria. Quando você monta um projeto, quando você está começando, você é todo. Então, Sim, você é faz aquele parte. cara, você vai ter que. E é nesse momento que você identifica
por exemplo, principalmente a experiência do usuário. Se aquela tela ficou legal, se não ficou, se aquela cor ficou legal, se não ficou, psicologia das cores. Você começa a ver, qual banco de dados eu vou usar, qual é mais seguro, né, o banco de dados. Uhum. Cara, tem vários bancos hoje em dia. Então, qual que ele vai usar Exato, melhor? exato, Eu exato. sugiro sempre para as pessoas falar, cara, pega o mais fácil. Você não fica o dia Uhum. inteiro, eu acho, né? Tipo, escrevendo código. Eu não fico. Uhum. Uhum. Nem quando eu vou fazer code review, tipo, de que vou fazer alguma análise ali de um código, simplesmente Uhum. eu, de outras pessoas, né, dos desenvolvedores, simplesmente eu só olho ali, falo, olha, isso aqui, 2 linhas, 3 linhas no máximo, cara. Ninguém fica mais criando código ali, a não Cara, ser que seja um é. projeto do zero, né? Uhum. Do nosso projeto, por exemplo, posso falar ali das linguagens que você falou, a gente usa Python, a gente realmente tem bastante bibliotecas ali que a gente usa Python. A gente está com TypeScript TypeScript. para backfront, que é só, né, vamos dizer assim, uma outra camada, um outro layer do JavaScript, mas que é mais estruturado, dá para você olhar melhor os erros que acontece depois você compila, ele vira um código JavaScript, mas tem isso. E você falou de Go, o InfluxDB, que era a base de dados que a gente está usando, ela inicialmente foi escrita em Go, então a gente tem bastante documentação ali em Go. Eles estão com uma versão 3 agora que eles mudaram completamente, passaram para Rust, só por questão de performance e velocidade de query. Então eles estão vendo essa migração de Go para Rust. Mas assim, o importante realmente é entender ali do Python, ver as bibliotecas bastante, não inventar roda, igual você fala, porque realmente tem muita coisa pronta. É só você estudar para o seu projeto, é só você estudar para a coisa que você está fazendo ali com a equipe. E isso você falou de não rodar mais também, a questão da IA generativa. Já começou, inclusive, a passar uma regulamentação aqui na França que se o desenvolvedor, quando a gente entrega um projeto, um aplicativo completo, um produto para o cliente, por exemplo, específico, a gente tem que listar todas os riscos, né? Fazer a análise de risco, de funcionalidades, de tudo que o software pode ter, não pode ter, se ele vai falhar, se ele não vai falhar, quais são os possíveis erros, códigos de erros e tal. Aí a gente acaba sempre listando as bibliotecas que a gente está usando, o tipo de banco de dados que a gente está usando, quais as versões, falar, olha, a gente usou essa versão aqui, essa biblioteca aqui, ela tem potencialmente esse risco, talvez, de alguma coisa dar errado. E se você começou a usar o ChatGPT, por exemplo, a gente teve esse estudo, se o desenvolvedor foi lá e acabou pesquisando com o ChatGPT, você tem que falar assim, olha, eu usei o ChatGPT para isso aqui e tal, pode ser que lá para frente vai dar um erro ou não, porque, né? Mas é engraçado como isso já está virando legislação, né? Além de Sim. você listar os riscos, as análises ali das bibliotecas que você está usando, você mencionar também que você usou o ChatGPT para isso e aquilo, entregar o histórico seu de pesquisa e, né, para você garantir ali a segurança do produto. E não é problema usar o chat GPT, Não, usar não qualquer é. outra plataforma. Eu acho que o que você falou aí, eu acho que a legislação é importante ter mesmo. Por Uhum. quê? Não é, você tem que citar a fonte. E se Sim, você usou o sim, chat com GPT, certeza. não foi a sua fonte. Né? Não foi a sua cabeça que criou, então foi uma fonte. Uhum. Se você conseguir utilizar o chat GPT ou qualquer outra é, inteligência artificial generativa para fazer qualquer coisa, né? Seja um produto, um serviço, porque hoje você cria imagens, cria um monte de coisa, né? Com inteligência artificial, voz, você cria deepfake, você cria o que você quiser, né? Uhum. Mas se você listar e falar, ser honesto, falar, olha, eu utilizei para fazer tal ferramenta e tá tudo bem. No Brasil, eu acho que é muito importante eles começarem a entender a importância de regularizar. Dito eu, regularizar quando eu falo não é nem nada. Muito pelo Não, exato. contrário, né? Exato. Porque o chat GPT é um assistente. Você tem ali, às vezes você usa assim, às vezes você tá ali, cara, eu não tô criativo hoje, mas uso ele para te dar ideia, te dar insights, te dar tudo mais. É um Google, só que de uma forma Uhum. diferente. É o Google que ele te entrega um pouco mais mastigado. E o que acontece? O Google também, o que ele está fazendo agora? Ele vai começar a listar, não sei se você viu essa notícia, as imagens que são criadas com inteligência artificial ou não.
O LinkedIn também vai começar a sinalizar quais perfis as fotos são criadas com inteligência artificial também. Uhum. Uhum. LinkedIn, quando eu digo LinkedIn, eu tô falando Microsoft, né? Que é o dono da Uhum. porra toda. Com Então, certeza. eu acho que as pessoas Não, não estão. Mas aí entra naquele assunto que nós falamos. Desde quando as crianças devem aprender programação? O que você acha? Tipo, você acha que desde deveria quando, aprender no cara? fundamental ou no. Porque eu acho que tem que aprender. É igual Cara, eu finanças, acho tem que sim. aprender, né? Os dois. Sim. Eu acho sim, desde fundamental. Ajuda no desenvolvimento lógico, com Sim. certeza. Ali junto com as exatas, né? Vamos dizer assim, o menino vai ter matemática, ele do lado ali algum raciocínio lógico de programação. Eu tenho chefes, por exemplo, já tive lá na Alemanha, inclusive, que ele tinha um filho de 5 anos, acho. Aí já comprou uns Arduinos, ensinou ele, né? Vamos ali brincar de acender LED, essas Olha pra coisas. você ver, Então, cara. eu acho isso realmente importante. Aí você vai me falar assim, ó, mas é muito complexo. Não é. Aí que tá o problema, não é. No, Aí se você pegar, por exemplo, e falar, olha, não, ô, meu filho, você vai organizar aqui, você vai configurar com o Arduino, tipo, a sua lâmpada ligar e desligar em tal horário, o portão abrir ou fechar em tal horário, se tal temperatura, alcançar tal temperatura, vai acontecer isso aqui. Cara, não é difícil. uhum, Mas o uhum, que? Não é difícil, mas aí entra aquilo que eu te falei. Como fazer? Eu acho que isso não chega para as pessoas, que é o como tirar da teoria e falar assim para a prática. Como que você vai começar a fazer isso? É claro também a gente tem que ser sincero que às vezes o recurso financeiro também não chega na ponta. Isso é uhum, fato. Não adianta uhum, nada a escola falar, olha, distribuímos aqui 40 notebooks para cada sala, se o notebook tiver um processamento de um 386. Tipo, cara, não uhum. vai que eu ver o quê? YouTube só? Né? Não adianta, você sabe como computador precisa de processamento para fazer algumas tarefas, principalmente quando você fala de tecnologia. Então isso é recurso. Não tem almoço grátis, né? Mas é um começo. Eu acho que o que precisava Com ter certeza. também, eu acho que no Brasil, né, falando de Brasil, e eu acho que precisava também ter internet mais democrática, né? Uhum, Então, existem muitas pessoas que não têm internet ainda, ou fica ali amarrado com uma internet de 500 megas por mês, entendeu? 1 giga por mês. Então a pessoa também uhum. não consegue ter acesso ao conhecimento, a vídeos para aprender, porque né, hoje em dia o YouTube, por exemplo, é uma plataforma, é uma universidade, né? Sim. É uma universidade. E falando universidade, Gabriel, olha para você ver como é que eu sou. Você Tranquilo. acha que vale a pena ainda fazer faculdade de tecnologia? Eu coloquei o Cara, dedo na ferida ali, né? olha, eu vou dizer que vale se o cara usar a universidade para desenvolver o projeto. O cara né, usar a universidade não para sentar a bunda na cadeira ali e ver realmente, igual você fala, teoria, mas ele conseguir entrar em projetos de extensão. Como, por exemplo, foi o meu caso, inclusive, que eu entrei em um projeto de extensão na época lá da UFO, né? A Edron, que era a equipe de desenvolvimento de robótica móvel. Que, inclusive, foi uma das portas que me abriu aqui para poder vir, para poder fazer o mestrado fora, porque eu tinha umas premiações latino-americanas que a gente desenvolveu ali o robô para jogar futebol na Robô Cup, os robôs humanoides ali com seus 20 motores e tudo. Então, a universidade, ela te oferece projetos de extensão, mas não vai te dar na mão. Você tem que correr atrás. Exatamente, isso eu Você está concordo. enxergando, se você não pôr a mão na massa, não adianta. Quem entra na faculdade ali para sentar a bunda e ver só a teoria, é bonita a teoria, é legal, mas aí você fala assim, aprendi tudo, agora vamos entrar pro projeto, vamos fazer, você vai apanhar tanto, né? Sim, Não vai apanhar muito. eu concordo Então, plenamente. Eu acho que tem dois pontos. Tem um ponto uhum, que realmente as faculdades precisam melhorar um pouco mais essa distribuição de conhecimento de tecnologia. Eu não falo só na área de tecnologia, não. Quando eu uhum, falo tecnologia, eu estou falando em todos os cursos. Então, eu estou falando em medicina, eu estou falando em psicologia. com certeza. Tem muitas pessoas, por exemplo, nutrição.
Ah, cara, como que faz um curso de nutrição sem ter tecnologia? Como que faz hoje em dia um curso de direito sem ter acesso à tecnologia? Sem ter Uhum. acesso ao chat GPT, por exemplo? Autoridades, né? Eu falo, o cara que não é acomodado, que tem motivação própria, só de correr atrás, por exemplo, né, a pergunta que você fez se vale a pena ou não fazer faculdade, o cara que não é acomodado, provavelmente ele não precisa de faculdade. Eu conheço gente também, realmente, que entrou em boas posições, inclusive no Também Spotify, conheço, lá em também conheço. Berlim, que né, ele realmente Cara, eu sentou e conheço, a faculdade dele foi ele. Ele correu eu tenho um atrás e amigo, aprendeu. Gabriel, que não tem um ensino médio. Ele Aham. não tem um ensino médio, cara. Ele tá trabalhando em uma grande empresa, tá ganhando uns 30 mil, tipo, fácil por mês. Uhum. Ele não tem um ensino médio. Então, Sim. e entra nesse ponto, você acha que as empresas estão. Porque antes as empresas tudo pediam, eu quero que você tenha formação em tal área, quero que você tenha um MBA. Você acha que isso tá acabando ou não? É aquele ponto de, né, Você ver acha que que se hoje vale mais. destaca. Você acha que hoje vale mais o diploma? Ali você chega ali com o papel ali e fala aqui, Gabriel, eu sou formado, sei o quê. Uhum. Ou vale mais a raça, a prática? Entendeu? Chega ali e Vale a faz ali, raça, né? vale a prática e a experiência. Até é complicado dizer, né? Aquela história do estagiário que entra ali para. Eu vim trabalhar porque eu preciso, porque eu quero adquirir experiência. Eu, não, mas para você vir trabalhar, você precisa de experiência. Mas como é que eu vou arrumar experiência? É. Não, você precisa trabalhar. Então, eu tô aqui. Não, mas É você o não tem loop eterno, experiência. né? O Fica loop eterno. naquela. Porque né, você pode estudar, fazer a formação que for, que enquanto né, se não tiver alguma coisa prática, ele vai mostrar que eu passei por essas dificuldades, por esse problema, e no fim eu consegui superar e chegar no, vamos dizer, no software que eu precisava, no aplicativo que eu precisava, na tecnologia para poder vender, para poder ser sustentável. Realmente é complicado. É E existe uma complicado. bolha muito grande em relação à tecnologia de romantização, né? Então, eles romantizam demais a tecnologia. Então, hoje em dia, por exemplo, tá no alta inteligência artificial. Eles romantizam tanto esse termo, todo mundo quer Uhum. romantizar, que eles não Sim. sabem, por exemplo, o que está atrás, né? Que você tem que se preparar, porque vai acontecer as coisas de um dia para noite. Você, o mínimo, tem que gostar de um pouco médio de matemática. Quando Uhum. você, né? Como que você vai trabalhar com código? E não só com código, mas como que você vai trabalhar na área de tecnologia sem saber, por exemplo, o básico, né? Quando eu falo básico, eu falo uma estatística básica. Com certeza. Com Quando eu certeza. falo, por exemplo, tem programador, tem amigos programadores que às vezes a gente tá batendo papo, cara, eu falo, olha, você viu a Quando... nova resolução da LGPD? Ele fala, não, eu não acompanho a LGPD. Eu falo, cara, você trabalha em uma empresa brasileira, você tá fazendo software, tipo, né, atualizando pra... Como assim que você não entende o básico sobre a LGPD? Então, a pessoa tem que entender um pouco sobre as leis de segurança, segurança dos dados. O programador, eles romantizaram um pouco a profissão. Mas o que ele tem que estudar e o que ele tem que se atualizar para fazer e acontecer e ter oportunidades, por exemplo, igual você teve, cara, você não chegou aí à toa. Né? Você fez a Uhum. entrevista, você se preparou, eu acompanhei como você era esforçado pra caralho. Então, a pessoa tem que se preparar. E assim, um passo de cada vez. Ela tem que plantar. Uhum. Ela Uhum. plantando e não demitindo, né? Porque as pessoas hoje querem entrar no trabalho hoje e já ganhar 10, 20 mil reais. Cara, não vai acontecer. Não existe, não vai acontecer. Uhum. Isso não adianta falar, ah, mas eu vou dar sorte. Não vai. Eu já vi, por Do cara exemplo, uma entrar. empresa que eu trabalhava, já trabalhei, tinha um cara que ele cuidava de analytics, que era de banco de dados, né? Tipo, tinha que ser Uhum. o cara no mínimo Excel avançado, ClickView da vida, Power BI. E o cara não sabia nada. E ele era gerente da área. Ele foi contratado como gerente da área. Então eu sei que isso acontece. Mas o cara não fica muito tempo, né? Uhum. Cara, eu diria, inclusive, nesse ponto, né, de fazer entrevistas, de correr atrás, a experiência está, inclusive, nesse ponto de fazer mais e mais entrevistas, correr atrás de mais e mais e mais ofertas, e que você vai avançando, inclusive, até no soft skills. Isso é importante também de correr atrás. Sim. Não, sim, isso. E o cara
né, fazer mais entrevista, passar por testes técnicos e vai aprendendo o que são as pesquisas, o que são as perguntas, quais são as necessidades do mercado, enfim. O que você falou da lei LGBT, né, aqui na Europa é a GDPR, General Data Protection Regulation, tem isso também, é importante, né, inclusive até para não ter vazamento de dados, toda essa questão de segurança. Eu diria, a gente voltando ali, quais profissionais, quais áreas que são buscadas, o profissional mais buscado hoje por aqui, visível, que a gente vê é o de cibersegurança. Aquele que entende, né, realmente quais são os riscos do projeto, tudo que está ligado ali, o networking. Eu, por exemplo, ali no nosso projeto, a gente está desenvolvendo containers, né, as soluções ali todas dentro de containers, de Dockers, que vão rodar dentro do sistema do cliente e vai receber os dados, né, da plataforma, do cliente, de todos os sensores. Então a gente tem que realmente tomar todo o cuidado, tem que ler ali compreender os riscos daquilo que a gente está desenvolvendo e trabalhar ali com a questão de protocolo, né, TCP/IP, certificado SSL, SSA, tem o proxy, tem o firewall, tem muita coisa. Então, um profissional muito buscado aqui é o profissional da área de cibersegurança. E mesmo assim, com todos esses cuidados, você sabe que Não, ainda. sempre tem É, uma brecha, sempre tem uma porta. sempre tem uma portinha aberta que alguém foi lá e criou Uhum, e tá ouvindo aquela porta. Dá exato, o list lá, a porta tá exato, ouvindo e tá liberada. Você fala, exato. porra, mas como é que não, né? Como é que não prestaram atenção nessa porta aqui? Uhum, Por isso que tem muita gente que cria as portas todas com os mesmos números e vão deixando tipo, na padrão. Eu já vi senha, cara, tipo, 1, 2, 3, 4, admin 1, 2, 3, 4. Fala, pô, tipo assim, até hoje isso acontece, né? Mas eu acho que, engraçado. pode falar aí. Não, é só que até a senha, o cuidado com a senha, eu, ao meu ver, vai ser o mínimo dos mínimos, a mínima preocupação possível. Porque, por exemplo, o último golpe que eu vi, inclusive com youtubers, quando tava tendo, né, os youtubers estavam perdendo os canais e tal, tudo ali. O cara tinha a senha mais complexa do mundo. Ele tinha autenticação de 2 fatores. Mas ele recebeu um e-mail de proposta de parceria ali, né? Proposta de patrocínio. O cara clicou no link do e-mail e teve a captura do cookie. Teve a captura do cookie do navegador do cara. E não importa a senha que fosse, não importa a autenticação que fosse o hacker, né? Vamos dizer assim, o cara que atacou, ele tinha a cópia inteira do navegador que o cara estava aberto no computador do hacker, vamos dizer assim, né? Então podia estar aberto o seu Instagram, podia estar aberto o Facebook, podia estar aberto o YouTube. Ele tinha a cópia de tudo, porque ele tinha o seu cookie. Foi o cookie stealing, né? Coisa assim. Então, é complicado. Eu acho não só, né, essa questão de senha, a questão de autenticação de 2 fatores, a questão de cookie. No meu trabalho lá, por exemplo, para eu começar, para eu fazer uma compilação, eu preciso colocar o proxy, eu preciso abrir o firewall, dizer por que eu estou abrindo o firewall, e, sabe, é muita questão ali que você tem que tratar, tem que ficar atento. Realmente, Passo a passo. Mas eu acho que também é a malícia também das pessoas, né? O cara vai lá, vai é, clicar no link. Hoje eu recebi aqui um SMS. Tava escrito assim, uhum, ó. Resgate seu 1.392 pontos aqui na Azul. Falei, pô, não, tipo, eu não tenho. Aí eu olhei lá, o link tá assim, ó. Voiazul.app. Cara, uhum, aí eu falar, pô, mas aí o que que acontece? Tem pessoas que vão clicar. Tem pessoas que vão clicar. Outra sim, coisa também, um teste que eu fiz uma vez, tava até mostrando pra minha namorada na época. O que eu fiz? Eu peguei, tava na praia de alimentação e falei, olha, eu vou clonar o Wi-Fi aqui, vou criar um adicional do McDonald's e você vai ver. Usando ali, script Kali Linux mesmo, normal, 3 linhas. sim. Aí eu peguei e fiz isso. Cara, sem brincadeira. Quase 300 pessoas colocou login e senha de Facebook e Instagram pra acessar o Wi-Fi gratuito. Você acredita nisso? Eu é porque, É, cara, eu só é. mostrei pra ela. Falei, ó, não faça isso, não acessa o Wi-Fi público. Uhum. Então,
Hoje é a malícia que eu tô falando, né? Você tem que ter Entendi. malícia, você tem que ter. Fala, cara, será que isso aqui é gratuito mesmo? Será que esse link aqui que tá falando, você ganhou uma casa e 3 carros é verdade? Uhum. Será que é, né? Tipo, é a lógica, né? Tipo, troque seus pontos. Você fala, mas eu não tenho, né? Eu não tenho pontos nessa empresa, como que eu vou trocar? O mínimo de O malícia. ponto. Por exemplo, tipo, a gente, né, avança, a gente aprende, vamos dizer assim, a ser malicioso, assim como a gente se desenvolve como desenvolvedor, como pessoa, como empregador, vamos dizer assim, os golpes também vão desenvolvendo. Né? Essa Mas, questão do YouTube era um e-mail de patrocínio legítimo. Tipo, você não conhece a empresa quer te patrocinar para você divulgar o produto dela. Vamos dizer assim, a empresa está abrindo agora, mas ela teve um dinheiro ali para investir em marketing, ela queria te patrocinar. O cara foi, vamos ver esse patrocínio aí. Ele clicou e tal e perdeu. E foi o PUC. Inclusive, isso aconteceu com o canal do Linus Tech Tips, que é um dos maiores canais de tecnologia do YouTube. Tem, sei lá, seus 12 milhões de. né? Eu diria que minha opinião, né, não tenho justificativa em nada. Talvez Aqui, Gabriel, aqui é tudo opinião, cara. Aqui é tudo opinião. essa questão da lei de proteção de dados deu uma diminuída no faturamento dessas empresas que, né, eram baseadas simplesmente em dados de pessoas que, né, digamos, antes da lei ele não tinham uma regulação, não tinha um regulamento. Eles podiam usar os dados do jeito que bem entender. Então, talvez agora, com um pouco de proteção ali de lei de dados, deu uma diminuída do faturamento, aí eles estão, como você disse, procurando outras formas de faturamento. É, Né? eu acho que é isso também, e a publicidade também diminuiu, que eles ganham grana com Sim, sim, publicidade. sim. Então, principalmente o Elon Musk, beleza, foda-se a política, foda-se os jornalistas, ele mandou todo mundo se ferrar, só que Uhum. ele tem que pagar o almoço dos acionistas. Como que ele vai pagar? Aí ele falou, para usar minha plataforma, vão ter que pagar aqui, né, o usuário final. Só que o que que acontece? Tô acompanhando essa evolução do X, né? X Pro agora, Uhum. né? Uhum. Uhum. O Twitter mudou tudo, né? Mudou o logo, mudou tudo. Só não Mudou, velho. mudou o Mas link. o pessoal, eu não vejo ainda o pessoal conseguindo tirar a palavra tweet, né? Tipo, É, o cara tweetou. Então não dá pra falar o cara exou. É meio. X Pro lá, né? Vai ser difícil tirar. Então, Vai ser difícil tirar. Tanto que o site não mudaram. Mudou só a logo, mudou o nome, mas o site continua Twitter, né? não Então, sei se foi uma boa jogada. A questão do selo de verificação eu achei complicado, porque, né, era um ponto de segurança para né, você não ter o cara ali que faz uma cópia, que faz um fake seu ali e tal. E como é que você vai garantir agora que não é fake? O cara vai lá, faz um fake e paga o é. selo de verificação, então esse ponto eu achei complicado. Mas mostra Mas o mais uma vez resto, que a plataforma tá se fudendo, né, cara? Tipo, ela então. não quer sua segurança, ela tá nem aí, ela quer grana, né? Ela quer grana. Tanto que o Instagram bateu recorde, tipo, bateu recordes. Por quê? Porque de faturamento em cima das pessoas que queriam um selinho azul do lado. Uhum, uhum. Cara, brincando, são R$ 70 por mês. Tem gente que não tem o. Tipo, tem gente que eu, às vezes fala assim, não, beleza, eu não compro alguma coisa porque é caro pagar R$ 50 por mês. Aí vai lá e paga pra ter o selo. E o Você fez o problema dos. Threads? Hã? Você fez o Threads? Fiz. Eu fiz quando Fez? lançou, cara, mas eu já tinha postado lá que era um tiro no pé do caralho lá que o cara fez. Porque, Cara, primeiro, ele cria uma plataforma pra ser concorrente dele mesmo. Você tem que sair dele pra entrar em outro. hum, Cara, é. Louco, tanto é que 80% você viu que teve queda de tráfego, né? cara, eu oitenta não por cento. fiz quando eu vi a questão dos dados. Realmente, tipo, né? Quando você entrava no Threads, dava pra ver ali, tipo, depois você não poderia excluir a conta, tinha que estar inteiramente ligado ao Instagram e tinha toda a questão, falou assim, olha, né, a gente vai poder publicar seus dados, fazer não sei o que. Eu falei, não vou mexer com isso não. Sabe o que acontece? Mas, Aquilo lá é porque é o seguinte, pelo que eu vejo. Ele olhou lá e falou, Elon Musk tá com o Twitter aqui, vamos enterrar o Twitter. com Aí ele certeza. envolveu uma grana preta ali pra fazer uma Uhum, publicidade em cima do Threads lá pra jogar ele pra todo mundo instalar. uhum, Só que ele esqueceu que o Twitter não foi feito ontem. uhum. Cara, não é assim que funciona rede social.
Tanto que você sabe que nenhuma rede social foi pra frente, cara. Nenhuma. Se você olhar pra ela, mas o TikTok é uma rede social, deu certo. TikTok não é rede social. E também Falei Instagram também, o. ô Gabriel, sinceramente, cara, Instagram é só pra colocar coisas pessoais e recortes. Porque Uhum, é muito uhum, fake. É muito uhum. fake, cara. Então, por exemplo, eu dou muito valor no LinkedIn. Com certeza. No LinkedIn eu dou muito valor. Uhum. Pra mim, é disparado. A melhor rede social tem. É, Disparado. Pra conhecimento. Que tem valor, né? É uma entrega questão valor, de. exatamente. Exato. LinkedIn. Diferente dos outros que entrega entretenimento e cobra publicidade. Ô, Gabriel, Ah, vamos finalizar, partir pra finalização aqui. claro. Porque já deu uma hora o nosso primeiro podcast aqui, primeiro bate-papo. Igual tô falando, eu acho que eu não comentei que o pessoal não tava ao vivo aqui, mas é o nosso primeiro podcast. Cara, Uhum. é assim mesmo, então nós vamos bater nesse papo. A intenção é fazer novos podcasts, então já chamei outras pessoas também. A intenção é fazer Perfeito. um ou dois podcasts por semana, fazer essas gravações e falar esse bate-papo, fazer esse bate-papo mais tranquilo. Então esse foi o primeiro. Então, primeiro, sempre eu falo, né? Primeiro, você tem algum livro assim que você recomendaria para alguém? Eu falo livro, as pessoas pensam, mas livro é coisa do passado. Tipo, então beleza, me fala um filme legal que você recomendaria. Me fala alguma coisa, Cara, um e-book, um vídeo, não cara, sei, o último livro que eu li foi Sapiens. E, sabe? pô, foi um bom livro, assim, tipo, né, explica toda a estrutura da humanidade. Ele não é muito ali focado no mundo da tecnologia, mas também é essa questão. Ele dá muito exemplo, por exemplo, da empresa Renault, que é fictício. Né? Não existe. Quando a gente fala assim, Renault, o que é a empresa Renault? Não é uma pessoa, não é nada. É um papel que foi assinado foi um contrato que de repente a gente começou a acreditar na ideia fictícia da empresa chamada Renault. É muito interessante o livro do Sapiens ali que mostra como foi toda desenvolvida a nossa sociedade, né, humana ali, baseada em mitos e ficções que são empresas gigantes que valem mais que o PIB do Brasil. A Apple é uma ficção, é um mito, mas existe. Eu acho. É uma boa sugestão aí, E um o filme tem? Algum Sapiens. filme ou não? Filme, cara, focado. Não precisa em No... tecnologia, não, cara. Eu não queria fugir, não, Não, mas. mas não precisa, porque nós entramos ali no Oh, soft skills. Tipo, para crescimento mesmo da pessoa por si só, né? Eu, sim. por exemplo, eu sempre falo, o filme que eu amo, assim, que fez parte da minha vida, é um filme meio que fala sobre a vida mesmo e tem uma pitada de tecnologia no final. Mas que eu amo, antigaço, 2000 e, acho que foi 1 ou 2000, enfim. Chama Vanilla Sky. Já ouviu falar Hum, sobre esse filme? Cara, pior que sensacional, não. antigão, cara. Hum, Mostra o céu de Monet, cara. Mas assim, mas a ideia, se você começa a assistir o filme, se você estiver tomando uma cachaça, alguma coisa assim, você pira. Então assim, ela é bem, você tem que meio que aprofundar pra você entender o filme, sabe? Vanilla Sky. Acho que é 2001. Vou colocar na tela depois aí pra você. Acho que deixa é eu ver. 2001. Você falou 2001, eu pensei no Space Odyssey, também, que é muito Sim. boa ali, um clássico. Odisseia no Espaço 2001. Bem tecnológico, E. né? Exato. Você falou, eu lembrei do ano ali e tudo. Mas bom que não fugiu. Teve um também que fez parte da minha história. Em português traduziu como Enigmas de um Crime, mas em inglês era Oxford Murders. Era uma história que aconteceu em Oxford e no professor ali, que eles discutem bastante de teoria filosófica ali, muito de crescimento de vida. Não vou lembrar certinho agora, não tudo, mas foi um bom filme também. E um filme, o último que eu assisti e gostei bastante foi o desenho do Spider-Man, cara, do Across the Spider-Verse. Eu não Muito, assisti. muito bom filme. Bom, Muito bom, muito interessante.
tá aí pra ganhar mais uma vez o Oscar de melhor animação, eu acho. Eu não vi ainda. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Não é tipo Matrix 4, não, né? Não, não, Porra, não, não. acabaram com aquele filme, hein? Achei. Nossa, não deveria ter tido. É um dos filmes que não deveria ter existido. Exato, Matrix exato. 4. Não Podia ter deveria. ficado um, dois, três. É, não, pelo amor de Deus. Lançou aquilo lá e acabou com o filme. Mas também com o Star Wars, né? Tipo, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis ali. Perfeito, fechou a história, mas aí inventaram o 40. 7, 8, 9. Nossa, cara. Seu LinkedIn tá Gabriel de Brito Silva. Na verdade, o meu LinkedIn é slash, né? Barra willingness. Na época, dava pra colocar. Cara, essa palavra me traduz assim, vontade, motivação, né? Desejo de correr atrás, willingness. Você tá ali com a vontade de correr atrás das coisas. Legal. Na época que eu fiz ali, eu tinha como fazer essa. Eu não sei se tem ainda, né? Como mudar o link ali e tal, Tem. mas eu. Personalizar o link. É só o link mesmo. É linkedin.com/IN, que eu acho que tem um IN ainda, barra de novo, willingness. É a palavra ainda, em inglês. Fechou então, doutor. É isso aí. Agradeço aí pelo dia e Eu que pessoal, agradeço. vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, desse podcast, desse bate-papo. Faltou a cerveja, né? Faltou a Faltou. cerveja. Faltou a Faltou. cerveja, o A gente podia café. ter combinado aí. Pô. Quem é de cerveja, faltou cerveja. Quem é de café, faltou café, né? Porque tem pessoas que amam café. Tá calor aí não, né? Você falou que tá Cara, acabando o tava. verão, Pior né? que tá acabando. Mas pior que tava fazendo uns 36, 37 bravo. Nossa senhora. Calor de Rio de Janeiro. Pior, pior. Então nós Mas vamos é. falando, doutor. Valeu, um abraço. Fique com Deus e Prazer. até a próxima. Até Até. mais. Tchau.